Bom, agora a gente vai falar de definição de perfil de paciente, que é o módulo 2 aqui do nosso workshop. Para lembrar, tudo começa no paciente, então a gente tem que sempre estar pensando em como a gente vai oferecer mais valor para os pacientes que a gente entende que são aqueles pacientes que podem obter mais valor da gente também. Então vamos começar nisso. Como é que a gente faz isso na prática, né? Vamos dar uma olhada para a tela aí. O perfil de paciente, na verdade, é uma descrição detalhada daqueles grupos, né, um ou mais grupos, que a gente entende que são os grupos que podem ter muito valor do que a gente vai oferecer para eles, né? Tipicamente, nos negócios médicos, assim como na maioria dos negócios também fora da medicina, a gente tem mais de um perfil típico, né? Que são aqueles perfis que têm mais valor do que a gente pode oferecer. Então, é esperado que vocês, nesse exercício, tenham que gerar aí mais de um perfil ao pensar em quem são os pacientes que a gente deve atender. Na prática, esse exercício é um exercício de empatia, né? Um exercício da gente tentar sair da cabeça de quem está vendendo um serviço para a cabeça de quem está comprando, né? Então pensar, né? A gente precisa, por exemplo, imaginar, uma maneira boa de fazer isso é a gente se imaginar quando a gente está no papel de comprador de algum outro tipo de serviço, que tipo de dúvidas e que tipo de questões a gente tem e quer que sejam respondidas na hora de tomar uma decisão de compra. Então, essa é a postura que a gente deveria assumir aí para fazer esse exercício, tá? Agora a gente vai ver que dimensões a gente deveria pensar e escrever de fato aí dos perfis de pacientes quando a gente for fazer o exercício de identificação e mapeamento dos perfis que a gente quer atender. Tem alguns aspectos que são os demográficos, que são normalmente os mais intuitivos, né? Definir, por exemplo, que grupo de idade esses pacientes têm, se eles são mais jovens, se eles são mais velhos, se eles são de meia idade, se eles são crianças, por exemplo. O sexo, a gente tem alguma predileção em atender, né, homens ou mulheres, pode ser que sim, pode ser que não. Escolaridade, estado civil, classe social, enfim, tem algumas coisas aí que a gente pode definir. Esses são os mais objetivos de a gente tentar estimar e, de fato, é o que normalmente a maior parte dos negócios faz. Mas eles não ajudam a responder tudo o que a gente precisa responder. Na prática, quando a pessoa está tomando uma decisão do outro lado, ela tem uma série de aspectos emocionais que a gente precisa endereçar também quando a gente está falando de oferta, de marketing e vendas. Por exemplo, a gente precisa entender o que eles realmente querem, né? Quando o paciente chega ao nosso consultório, ele dificilmente quer fazer o tratamento A, B ou C. Ele quer, até porque ele não é um especialista nesse assunto, o especialista é você que está recebendo ele. Mas ele provavelmente quer resolver um problema de pele com quem ele conviveu durante muito tempo, que incomoda ele, que deixa ele constrangido, em que ele acha que está impedindo ele de ir bem no trabalho, por exemplo. Que história que ele está chegando no seu consultório, que é tipicamente o que a gente chama de dor que ele quer responder. Quais são os maiores medos dele ao tomar uma decisão, né, de escolher um médico dermatologista, por exemplo? Será que ele já teve alguma experiência ruim no passado? Ou uma experiência, por exemplo, de que ele tenha investido muito tempo num tratamento que não deu certo? Enfim, isso tudo está na cabeça dele. É fácil, eu tenho certeza que agora está fácil você imaginar se colocando no lugar do paciente. Isso tudo está na cabeça dele quando ele for, de fato, buscar e chegar no seu consultório pela primeira vez, né? Será que já tem alguma coisa que ele acredita antes de chegar a você? Hoje em dia é muito comum que as pessoas cheguem já com autodiagnosticadas aí pela internet, né? Tem uma série de maneiras que você pode, de alguma maneira, normalmente errada, chegar a uma conclusão do que seria melhor fazer no caso, né, que você está procurando, mas, enfim, isso acaba sendo uma questão a lidar depois, porque provavelmente antes de convencê-lo a fazer um tratamento, você vai precisar convencê-lo a não fazer o que ele estava imaginando antes, né? Em que fonte de comunicação ele confia? Isso é muito, muito útil a gente entender onde é que essa pessoa busca informação, porque é nessas fontes de informação que a gente vai poder atuar, de fato, para fazer a comunicação e chamar esses pacientes para a gente. Que produtos e soluções ele já compra, ele pode ser que ele já use alguns tratamentos, isso também vai dizer alguma coisa sobre as preferências dele de tratamento, e que tipo de resultado ele espera. Em última instância, ninguém vai buscar um serviço pelo serviço em si, né? Ninguém vai ao salão de cabeleireiro, para usar esse exemplo fora do nosso contexto, porque para assistir como é que é a técnica de corte do cabeleireiro que está atendendo a gente, né? A gente vai porque a gente quer entrar e sair com um resultado diferente, a gente quer sair transformado em relação à maneira que a gente entrou, então isso é muito importante a gente ter em mente, né? O processo vai ser menos importante normalmente para o paciente, para o consumidor aí nesse caso, do que necessariamente o resultado, a transformação que ele está esperando, ok? Esses perfis, uma vez que a gente define esses perfis, aí a gente sim tem que passar pelos 7 P's para ir desenhando as estratégias para cada um desses P's específicas e customizadas para os perfis de pacientes que a gente vai atender. Então, vou propor agora um exercício a vocês, está aí na tela, né? São três etapas. Primeiro é listar os diferentes perfis de pacientes que você entende que o seu negócio gera mais valor.
depois de escrever em detalhes cada um deles, eu sugiro também que você dê um nome mesmo de pessoa. Você pode chamar ele de João, de José, de Maria, de Ângela, do nome que for, porque isso ajuda a dar um pouco de intimidade com ele e ajuda no exercício de empatia, né? E a partir de agora, tudo que a gente for discutir daqui para frente, você deveria ter na cabeça essas pessoas, né? Essas pessoas que a gente vai dar um nome, deveriam estar muito claras na sua cabeça, que é para elas que você deveria estar pensando todas as suas estratégias de marketing e vendas.